Nós vamos nesse momento respirando bem profundamente, buscando a energia do plano superior. E nesse instante pedindo aos guardiões, as baianas, os baianos, as ciganas e ciganos e os boiadeiros, para que possam estar conosco, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica. E vamos pedindo aos nossos irmãos Veludos e Ricardo e seus lanceiros que possam tecer toda a proteção, para que possamos buscar a energia positiva de Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, que nos leva até o Hospital Santa Cruz, nessa sala totalmente preparada, magnetizada, fortalecida de luz, para que possamos, juntamente com todos os espíritos que ali estão estudando conosco, termos uma troca, abrirmos os nossos corações e mantermos toda essa energia de luz, de fé, de esperança, para que possamos compreender a nossa evolução. Que seja uma tarde de estudos, de equilíbrio e muito amparo. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós estamos na página 217, o primeiro parágrafo. Quem está falando aqui é o benfeitor. Quem que é o benfeitor? Não, prezado, ainda falta muito para que eu, de fato, seja um fiel representante de Jesus. Com efeito, para a tua pergunta, tenho recursos elucidativos apoiados na terceira revelação. Vejamos de maneira sucinta. Tu não desconheces completamente os mecanismos da lei. Sabes, por exemplo, que todos temos um corpo espiritual, ou perispírito, que nos serve de instrumento para atuarmos no âmbito material e espiritual. Reencarnados, é por meio dele que nos ligamos à matéria. Ele é, portanto, o intermediário entre o espírito e o corpo material, no qual se liga molécula a molécula. Quando estamos fora do físico, continuamos com este instrumento semimaterial, ou perispírito, que conserva nossa identidade, permitindo-nos agir sobre a matéria em outro estado de vibração. De modo geral, todas as nossas atitudes, boas ou más, ficam registradas nesse envoltório fluídico, que é apenas um instrumento do espírito. Os nossos pensamentos e sentimentos grafam nesse vaso de fluidos nosso estado interior. Pensamentos superiores e sentimentos edificantes fazem as células espirituais iluminarem-se sob a atuação do ser. O contrário torna-as opacas, sem brilhos, e ainda quando nos desequilibramos e a maldade faz-se por nosso intermédio reincidentemente, o conteúdo mental desalinha-se de tal maneira que os pensamentos deformados pela maldade e as emoções perturbadas pelas atitudes morais inferiores desarranjam o corpo espiritual, a ponto de, em casos graves, estabelecidas pelas leis divinas, em um novo processo de reencarnação em que o corpo sutil será a matriz, o molde do novo recipiente físico, ele, o perispírito, imprimirá no corpo denso, em formação, as características morais íntimas que cada um de nós carrega na alma, ou as marcas dos nossos desatinos. Aqui a gente percebe que o nosso pensamento afeta o perispírito e o perispírito afeta o nosso corpo, né? Mesmo quando é um corpo novo na encarnação. É aí onde a gente começa a entender onde somos criados simples e puros e de repente começam as coisas A desandar. a desandar. É. Foi isso que aconteceu com teu filho.
portador de severos desequilíbrios, num ataque de loucura, foi levado pelas paixões. Entretanto, Deus é tão sábio que estabeleceu leis automáticas que regularizam nossa atuação no universo. Por toda parte existem mecanismos limitando a produção do mal. Preso à devassidão, abusando dos recursos sagrados da vida, a própria vida tratou de corrigi-lo, aconchegando-o no ventre materno, violentado sob a sua indução, que lhe oferecerá as condições exatas para a expiação e a futura reparação. Assim, verificamos que Deus só criou o bem e que o mal aparece quando a criatura, usando do livre-arbítrio, ausenta-se das atitudes dignas. Contudo, a maldade não se sustenta por si e conduzirá sempre à obrigatoriedade da reparação, que produzirá inexoravelmente o bem àqueles que prejudicamos, harmonizando-nos com o universo divino, devolvendo-nos cedo ou tarde ao caminho do Senhor. Por toda parte, os olhos de Deus abençoam-nos por meio das suas santas e sábias leis. A reencarnação do teu menino nestas condições representa a presciência de Deus para com os perturbados da alma, numa espécie de dispositivo de segurança, pois que os editos divinos serão cumpridos por nós mesmos, uma vez que as leis de Deus estão em nossa própria consciência. Repara que não há castigo divino. O Pai não se utiliza destes recursos para punir seus bens amados. Solicita antes a correção. Todas as nossas ações trarão necessariamente uma reação, e o corpo denso do teu filho reagiu sob o impulso dos desequilíbrios morais registrados no perispírito, numa consequência natural e depurativa. Isso não quer dizer que a situação particular física do teu rebento seja a regra absoluta para todos os outros casos. A lei geral é: toda e qualquer ação tem uma reação. Pensamentos e atitudes superiores fazem o espírito vibrar em harmonia com o universo. Pensamentos e sentimentos infelizes o desequilibram como ser espiritual. Os desdobramentos das nossas atitudes variam ao infinito, cabendo às leis divinas colocar-nos cada qual na situação adequada que objetiva a nossa condução ao caminho do bem. No mundo, certamente existem os portadores de necessidades especiais por outros fatores, os deficientes físicos e enfermos de toda sorte por vários motivos. Um corpo em desalinho representa alguém em provas ou expiações que luta pelo progresso interior. Com efeito, nem sempre um corpo são é sinônimo de saúde espiritual. Quantos se complicam e terão de enfrentar inevitavelmente os efeitos das próprias atitudes? Por isso, meu caro, aproveita a oportunidade também. Se amas teu filho verdadeiramente, se desejas fazer algo em benefício dele, abandona as regiões inferiores, larga os processos obsessivos sob as tuas ordens. Observas, está antevendo o teu futuro. Todos iremos renascer. Por que protelar? Aproveita enquanto é tempo. Usa do livre-arbítrio, pois que a lei, se é imperativa, leva em conta também as atenuantes da boa vontade na reparação de todo e qualquer delito. Lembra-te, o amor cobre uma multidão de pecados. Aceita a reencarnação e volta a conviver com ele sob as bênçãos da fraternidade. Faze com que a tua vida tenha algo de verdadeiro. Nunca, respondeu o êmulo sentindo-se humilhado. Deseja mexer com o meu emocional para que eu acabe como ele, preso num corpo débil. Afaste-se do meu filho, disse Lourenço, ameaçando arrancá-lo dos braços do benfeitor. Em tempo algum abandonarei meu posto, e quando este corpo horrível que reveste a alma do meu menino perecer, eu mesmo estarei aqui para recebê-lo e salvar o seu espírito.
Meu amigo, disse a entidade veneranda, não somos os teus adversários, nem desejamos o teu mal. Não viemos sequestrar o teu querido. Enquanto permaneceres na perseguição, nunca terás felicidade plena. Valoriza este sublime momento. Desejamos abraçar-te sob as bênçãos dos sentimentos superiores. Jamais. Nesse interim, Maria, a bem-amada de Ventura, apareceu ao lado do benfeitor, sustentada por Álvaro. Intensa luz foi projetada no local. Quando o tirano viu a antiga companheira, vacilou. Ele estava diante das criaturas a que mais se afeiçoava e defronte ao convite de reformar-se intimamente. Mas, tomado pelo orgulho, sentindo-se espicaçado pelos olhares amorosos, interpretados por ele como afronta, começou a urrar como fera acuada e cutilada. Não conseguirão me vencer. Maria, maldita, pensa que esqueci sua traição? Afasta-se do meu filho, ou sua mãe pagará mais caro ainda. Foi nesse clima que o protetor do menino transferiu-o, em desdobramento, para os braços da antiga meretriz. Ela o acolheu com ternura tão maternal que arrancou lágrimas do déspota. Devolve o meu menino, pediu Ventura, sufocado pela emoção. Não, meu filho, respondeu Álvaro. Enquanto cultivares o ódio e a destruição, nunca terás o teu menino. Não vês que quanto mais persegues os outros, quanto mais processos obsessivos engendras, mais longe estarás do teu rebento? Pensa em tudo isso e coloca o amor acima da tua vaidade e orgulhos tolos, que te impedem de viver em efetiva felicidade. Nossa, eles estão mostrando com todas as forças pro Ventura o quanto ele está perdendo em escolher o caminho que ele escolheu, em seguir o caminho que ele escolheu. E mesmo assim, ele não arreda o pé do pensamento e do entendimento dele, né? O orgulho, a vaidade é muito maior do que o próprio amor. Ele deixa aqui o amor de lado, mas que a vaidade e o orgulho falem É isso aí. em primeiro lugar. Os benfeitores entreolharam-se fraternalmente. Despediram-se de Ventura, emitindo-lhe sinceras vibrações. Tomaram de Maria e o menino, desaparecendo do campo de visão do tirano, buscando as regiões tranquilas a fim de fortalecerem o pequenino, auxiliando-o na expiação terrena. Você vê que, mesmo em expiação, ele está protegido por benfeitores, né? Quando as entidades bondosas desapareceram, vendo-se sozinho na choça, enquanto os tutores materiais do seu filho dormiam, Lourenço aguardou que se desdobrassem, recepcionando-os. Diante da fúria de Ventura, o casal tremia. Ele queria vingança, iniciando assim uma luta corporal com o alcoviteiro e a libertina. Ordenou, horas depois, aos seus comparsas que excursionassem com eles por regiões tenebrosas e que os torturassem todas as noites quando se desenlaçassem, por ocasião do sono físico, iniciando ali mais um processo de vingança e perseguição. Em regiões maiores, Álvaro, o mentor espiritual, acompanhado de Maria e outros tarefeiros, reuniam-se para tomar novas diretrizes. O abnegado orientador trazia nos braços, em situação semiconsciente, o filho amado de Lourenço. Os olhos do benfeitor estavam marejados. De alguma forma, sentia-se ligado à aventura. Desejava fazer alguma coisa que pudesse beneficiar aquelas almas cujo coração endurecido jazia nas teias do orgulho e da vaidade. Envolto na mais pura emoção, Álvaro buscou os ajudantes com os olhos luminosos, acrescentando em seguida estas lúcidas orientações. Caríssimos irmãos,
Nosso dever não é de reprovação. Não devemos julgar as criaturas sob o peso do orgulho, pois que desconhecem ainda a felicidade que a alma desfruta quando consorciada com a simplicidade, humildade e fraternidade. Devemos, com isso, apresentar pelas nossas atitudes a misericórdia do Pai. É certo que Dante Ventura não está abandonado no mundo. Suas próprias atitudes pretéritas colocaram-no diante desta situação expiatória. Ele é um nosso irmão que, perante as leis universais, foi convocado à própria reabilitação. Ainda por quase um decênio, permanecerá nesse estado lamentável, até que, desprendidos do corpo totalmente pela lei da desencarnação, retorne para este plano, onde a consciência sofrida e a alma amargurada o farão refletir sobre a sua própria vida. Oremos então, todos, rogando a Deus o ampare. Então você vê, ele está recebendo o suporte dos espíritos bondosos, né? Ele vai sofrer como encarnado, para que depois, quando ele desencarnar, ele possa pensar em tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele sofreu e assim mudar de vida, né? Então a gente já sabe qual que é o futuro da expiação. O que a expiação nos traz? Ela faz com que a gente repense as nossas atitudes para tomarmos atitudes melhores. Isso. E colocando a destra sobre a fronte do menino, fez prece mental, estimulando a consciência adormecida do assistido. Aos poucos, despertava e tomava posse, sob a atenção do mentor, de sua consciência imortal. Quando acordou e reconheceu o ambiente, gritava, fugindo dos braços que o acolhiam, ao mesmo tempo em que dizia: malditos, canalhas, afastem-se de mim. Por mais mistérios me atam aquele corpo, por mais motins por quais mistérios me atam aquele corpo? Por quais motivos me castigam? Não sabem que meu pai tem autoridade e que não podem fazer isso comigo? Pai, clamava Dante, pai, tira-me daqui, referindo-se a Lourenço Ventura. Nesta hora, Álvaro apacentou com ternura. Calma, irmão, não somos carrascos. Não estamos aqui para maltratar-te, e sim para envolver-te no mais puro carinho e nas mais sinceras vibrações. Toda a tua vida, todos os teus destinos, todos os teus desatinos, legaram-te um corpo débil. Teu espírito, todavia, continua guardando os atributos que o vaso físico momentaneamente embota. Tuas conquistas e capacidades intelecto-morais jamais se perderão. Desejamos auxiliar-te no que for possível. Sim, retrucou o enfermo, há um meio de auxiliar-me, matando-me na carne e libertando-me da prisão. Não, meu filho, para o teu bem não será possível. Se guardas lucidez das tuas atitudes, deve recordar de que fostes tu mesmo que caíste na própria armadilha. Queremos confortar-te, estimulando-te na suportação desta experiência, porque será o início de teu progresso moral. Vocês não sabem o que estão falando. Não entendem nada de sofrimento. Colocaram-me com loucos. Todos os dias eles me torturam. Dioturnamente me açoitam. Chamam os vizinhos para debocharem de mim, como se eu fosse uma fera exótica, uma aberração da natureza. Eu desejo me locomover, mas as pernas atrofiadas não atendem ao meu comando. Eu quero falar, mas a língua trava e os dentes me torturam. Vejam, isto não é justo. Ora, meu irmão, o que entendes por justiça? Perguntou o mentor entre sério e bondoso. Lembras-te dos teus atos de vandalismo, dos processos obsessivos,
das pessoas que conduzistes ao suicídio, dos mais de 500 casos de estupro ligados diretamente à tua influência, as vítimas que espancastes, os seres que torturaste, o medo que imprimiste, as loucuras que induziste e muitos outros crimes hediondos? Durante anos foste o representante da iniquidade. Agora é a própria vida que te exige a reparação. Tua violência e teus desequilíbrios sexuais precisarão ser abafados num corpo que te permitas a suportação silenciosa, como que num processo de decantação. Impedido de exteriorizar essas forças naturalmente, elas se aquietarão. E à medida em que enfrentares valentemente esta expiação, outros sentimentos hão de emergir. Necessitando do auxílio do outro, aprenderás a humildade. Deus enviar-te-á crianças bondosas que, encarnadas, ensinar-te-ão o verdadeiro sentido da caridade. Terás o toque da fraternidade e não as carícias da sensualidade. Receberás o ósculo da piedade, não o beijo da sedução. Isso será apenas o início do preparo para o teu processo de reequilíbrio. Se souberes valorizá-lo e se te encheres de ânimo, passarás por estas experiências de maneira menos penosa. Coragem, estamos contigo. Aprende a orar. Avalia desde já estes momentos sublimes em que Jesus vem em busca de mais uma de suas ovelhas. E porque o filho de Lourenço trazia as mãos na cabeça e os olhos em lágrima, caracterizando dor e desespero, o mentor julgou oportuno devolvê-lo ao estado de semiconsciência, orientando ao seu protetor de encarnação que o submetesse, que o sustentasse e dele não se afastasse, mantendo a proteção que lhe fora concedida desde a concepção. E, aproveitando a presença de Maria, delegou-lhe a tarefa de auxílio, influenciando a progenitora de Dante, aguçando-lhe o instinto materno, ajudando-a na sagrada missão da maternidade. Em seguida, determinou que o espírito parcialmente liberto fosse devolvido ao corpo. É bem interessante. Foi uma encarnação compulsória dele, né? Foi. É. A partir do momento que ele foi levado ao desencarne, eles já colocaram no... Já encarnaram de novo. Já, principalmente porque ele tinha estuprado essa moça, né? A mãe. A mãe a mãe dele agora. Agora, né? Então aí eles fizeram rapidamente porque seria a forma de trazer todas essas expiações. É. Enquanto isso, Ventura programava novos ataques, envolvido em ódio terrível. O tutelado de Álvaro retornou para a cidade das trevas a fim de que pudesse dar novas ordens aos seus capangas. Num acometimento de fúria, pediu informações sobre Casimira e fora cientificado de que ela conseguira fazer com que o senhor Alicante tivesse contato com o Consolador, o que o deixou insano e descontrolado. Ele está vendo todos os planos dele se desmoronando, né? É. Porque ele sabe da base do Consolador, né? Sabe. E é isso que é interessante, né? Ele sabe que os ensinamentos de Jesus são melhores. E por que ele não vai, né? É porque ele vai ter que se modificar. Ele vai perder o controle, o poder, né? O poder. E é isso que acontece com os espíritos. Eles sabem. Mas é abrir mão de algo que eles têm. Que eles não querem abrir mão, né? Acho que eu vou parar por aqui. A gente começa o capítulo 12 na semana que vem. Amanhã. Amanhã não tem.